Bom dia, uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada para todos os amigos e irmãos. Meu nome é Sônia Costa, eu sou de Jocum, Manaus e vamos compartilhar a palavra de Deus nessa manhã, que está lá em 2 João, 1 João, capítulo 5, 1 João 5, do 14 ao 17. E diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é pecado para a morte, orará e Deus dará a vida àquele que não pecou para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. A Bíblia está falando sobre a questão de pecado, que não é para a morte, mas a Bíblia também está falando sobre a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Um dia alguém me perguntou assim: Soninha, mas só segundo a vontade de Deus, assim, não parece uma coisa egoísta? Eu disse: não olhe Deus com a sua ótica. Porque Deus nunca foi, não é, nem nunca será egoísta. O amor de Deus é tão grande que ele deu o seu filho para morrer no nosso lugar. Porque se pedimos segundo a sua vontade? Porque eu falei para vocês ontem rapidinho que eu passei 10 anos da minha vida pedindo algo que Deus não queria para mim, sem eu entender que não era a vontade de Deus. E Deus não me deu, não era porque Deus não me ouvia. Exatamente porque Deus me ouviu, como eu falei para você: Senhor, se não for a tua vontade. O problema é que eu queria a todo custo que fosse a vontade de Deus, e não era a vontade de Deus. Então ele diz: se sabemos que nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. E depois a Bíblia começa a falar do pecado que é para a morte e do pecado que não é para a morte. Muitas vezes nós não entendemos a vontade de Deus, principalmente quando vamos orar por algo que nós queremos ou por alguém que nós queremos que seja curado. O difícil é a gente admitir que aquela é a vontade de Deus. E às vezes nós oramos para cura, e parece que Deus não está nos ouvindo, e parece que a gente não tem a unção de Deus, porque nós estamos orando sem entendimento. Então a gente sempre tem que dizer, mesmo que é difícil dizer quando se trata de alguém que nós amamos: Senhor, se essa for a tua vontade. A minha mãe morreu de câncer. E eu queria muito que a minha mãe fosse curada. E mobilizei tudo quanto a igreja, na época, há uns 20 anos atrás e um pouquinho, não tinha essa facilidade que tem hoje. Todos esses aplicativos que facilitam em qualquer lugar do mundo que a gente tiver, era meio complicado. Até telefone era difícil conseguir. Mesmo sendo muito caro, você ficava numa lista para saber se você seria aceito ou não, para você ter aquela linha. Celular era uma coisa de primeiro mundo. Então não era uma facilidade muito grande, mas mesmo assim, pelo e-mail, mandei para tudo quanto é pessoa, e outros irmãos e amigos pastores me ajudaram. Porque eu queria que a minha mãe fosse curada. Sabe quando eu entendi que eu tinha que ouvir a voz de Deus em meio a toda aquela dor? Quando a minha mãe não conseguia mais, botava uma colher d'água na boca dela, ela pedia água com muito esforço e a água voltava. E a minha mãe não comia, não bebia, ela não tinha feito drenagem nela, e ela só inchando e a gente vendo a hora estourar.
E eu orei, juntei todas as minhas irmãs e disse, vamos orar. E pela primeira vez eu falei com convicção, com entendimento. Senhor, tu sabes o quanto nós queremos que a minha mãe seja curada. Mas eu sei que tu sabes o que é melhor para nossa mãe, o que é melhor para nós. Se a tua vontade, que eu não entendo, se for de não curá-la, mas tu a leve para ti, tu não permita que a minha mãe vá sem ter uma experiência contigo. E guarda o nosso coração da revolta, da raiva, do descontentamento, e choramos muito. Isso foi numa sexta-feira e todas nós de mão dadas, a gente oramos até não ter mais força, entender de Deus que era para parar. Só para resumir a história, na segunda-feira, dia 18, Deus levou minha mãe. Irmãos, a perfeita vontade de Deus. Então tem coisas que a gente ora porque a gente quer que a pessoa viva, mas às vezes a pessoa tem pecado que nós desconhecemos. Nem toda morte é por causa que a pessoa pecou e ter que morrer. Eu estou dando um exemplo. E às vezes nós oramos sem entendimento. É sempre bom você apresentar diante de Deus, Pai, se essa for a tua vontade, que o Senhor cure. Você está orando pelo enfermo, Senhor, que a tua vontade seja feita. É óbvio que Deus sabe que a nossa vontade é que aquela pessoa querida seja curada, ou que aquela pessoa que nós estamos orando ali, ela seja curada. Mas Deus sabe todas as coisas, irmãos. E tem coisas que não é para a vida, não vai produzir frutos de arrependimento, não vai trazer bênção, não vai trazer alegria, e nós não entendemos. Mesmo numa situação dessa, a Bíblia diz, olha, o que eu faço agora vós não compreendeis, mas compreenderás depois. A minha mãe morreu com um sorriso lindo, porque eu estava evangelizando a minha mãe. Ninguém nunca tinha morrido nos meus braços, então eu não sabia o que era. Eu achei que eram as dores. Quando ela tirou a meinha, que a mão dela estava muito gelada, e eu botei uma meia na mão dela, e ela jogou aquela meia. Então eu achei que ela estava com dor. Eu não entendia. E estava orando, e eu perguntei para minha mãe várias coisas, e ela já não falava mais, ela respondia com aperto de mão, ou se ela não concordasse, ela não apertava. E eu perguntei para ela, mamãe, todo mundo já orou para a senhora ser curada, mas a senhora mesmo orou, ela apertou minha mão. E só resumindo, eu disse, mamãe, nós temos orado a vida inteira para a senhora ter um encontro com Jesus. A senhora aceitou Jesus e ela apertou minha mão que quase não solta mais. E aí as lágrimas começaram a pingar e começamos a falar. E a minha mãe morreu com um sorriso. O rosto da minha mãe era aquele rosto de alegria de quem tinha encontrado com o autor e consumador da vida. A expressão doce da minha mãe, só quem estava com Jesus poderia estar. E quando eu lembro daquela cena, eu tenho a convicção que um dia vamos nos encontrar no céu. Vamos louvar ao Senhor eternamente no céu. Então, queridos, pedir que a vontade de Deus seja feita, dependendo da situação, da circunstância, é muito difícil. Porque se a vontade de Deus vai, e Ele sabe porque nós desconhecemos e nós queremos, é difícil a gente, sem entendimento, dizer, Senhor, mesmo que tu sabe que vai me doer, mas se não for a tua vontade, tu não permite. E desde daquele dia, a minha oração é sempre essa, Senhor, tu conhece o meu coração. Tu sabe que eu quero isso, aquilo, quero assado, cozido, assim, assado, mas se essa não for a tua vontade, tu não permite. Faz como tu aprova, porque tu sabes o que é melhor para mim. Então, ore sempre com entendimento. Eu lembro de um pastor amigo meu que ele ficou muito frustrado por um bom tempo, porque ele orou pelo enfermo sem entendimento e ele decretou a cura para aquela pessoa e no outro dia a pessoa morreu. E ficou um disse-me-disse, ficou uma situação meio desconfortável pela forma como ele orou. Eu disse, irmão,
todo mundo falha. Você devia ter entregado que a vontade de Deus fosse feita, você não estaria passando por essa situação. Você poderia ter dito, mas já disse, e Deus conhece o seu coração e não deixe que a acusação venha do diabo. E é óbvio, a gente conversou um bom tempo e ele entendeu a perfeita vontade de Deus e que ali não cabia a acusação do inimigo. Então eu quero te desafiar nesse dia a refletir sobre isso, orar pedindo a vontade de Deus. Mesmo que a vontade de Deus não seja a tua, mas tenha a convicção, como você tem do ar que você respira, senão você estaria morto, que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E mesmo quando nós não entendemos, nós vamos entender depois. Porque diante de uma dor, de uma vontade tão forte, é difícil aceitarmos que aquela não é a vontade de Deus, porque às vezes inconsciente queremos que a nossa prevaleça. Confie no Senhor e ore sempre com sabedoria, pedindo que a vontade de Deus seja estabelecida para a vida ou para a morte. Então, essa é a oração que agrada o coração de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz e a tua vontade é perfeita. Senhor, muito obrigada, porque mesmo quando pedimos ao Senhor orações que vai trazer morte ou que vai trazer muitos estragos, mas nós colocamos diante de ti, Senhor, que a tua vontade seja estabelecida, mesmo quando não entendemos, porque queremos que seja executado aquilo que nós, tu faz o que é melhor para nós. Senhor, como eu sou grata a ti pela tua perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, como é difícil, Senhor, quando nós estamos em situação, quando nós estamos em uma zona de conforto, Senhor, entender que a vontade de Deus é sairmos daquela zona de conforto, aquele porto que nós achamos que é um porto seguro. Mas muito obrigada, porque a tua perfeita e agradável vontade, Senhor, quando nós temos predisposição no coração de te ouvir e te obedecer, o Senhor ouve o clamor do nosso coração e é a tua perfeita e agradável vontade que prevalece. Por isso ela traz tanto fruto de arrependimento, de alegria, de paz e muitíssimo obrigada, Senhor. Porque quando pedimos que a tua vontade seja estabelecida, o Senhor faz o que é melhor para nós. O Senhor sabe o que é melhor para nós. E o Senhor tem em suas mãos o que é melhor para nós. Nós nos rendemos a ti nesse dia, Senhor, e te agradecemos por tua perfeita e agradável vontade sobre nós. Eu é que sei que pensamento tu tem a nosso respeito. É pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Muito obrigada. Irmão, se inscreva no canal. Todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube avisa para você. Dê um like em cada vídeo que você ouvir. E que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, persiga todos os dias da sua vida e lhe alcance. Tenha um dia ricamente abençoado pelo Senhor.